Bom dia, irmãos. Hoje eu gostaria de começar trazendo uma fala sobre a minha nomeação à Igreja da Liberdade, que foi oficializada no domingo passado. Eu e minha família já estamos em convívio com os irmãos da Igreja da Liberdade já faz 2 anos, nesse período em que estive de licença. E alguns irmãos até brincaram, né? O que muda na nossa relação, né, igreja e eu, com essa cerimônia? E para ser sincero, até chegar aqui na semana passada, eu achei que ia ser mais um domingo qualquer. Mas assim que eu pisei aqui, eu vi o pastor Sérgio que queria fazer a cerimônia, e eu percebi que eu teria essa formalização. Eu fui acometido de 2 sentimentos muito fortes. O primeiro sentimento era de alegria. Primeiro, lembrando que eu fui acolhido nessa igreja, fui acolhido pelo pastor Takashi, pastora Miyuki, que são meus amigos, e nesse tempo de licença, em onde eu buscava esse direcionamento do Senhor, eles me abriram as portas, né, para que eu pudesse servir aqui nesta igreja. E também eu lembrei da alegria de não só contar com o pastor Takashi e a pastora Miyuki, mas também com o pastor Edu e a pastora Liana, que foram meus companheiros já na igreja em São Bernardo durante 8 anos. E pastor Edu, eu acho que nem preciso dizer que ele é uma referência na nossa denominação. Então, estar de perto e poder sempre aprender com ele é um privilégio. Pastora Liana, sempre que a gente se encontrava em São Bernardo, não foi sempre, ela sempre tinha uma palavra de encorajamento para mim. Então, eu sinto que tenho 2 grandes aliados aqui na Igreja da Liberdade, com o qual o Senhor pode me abençoar muito. Uma alegria muito grande também, porque quem fez a cerimônia foi o pastor Sérgio, que também é meu amigo, foi o primeiro pastor com quem servi como pastor. Ele foi praticamente meu orientador no início de ministério, e foi aqui nessa Igreja da Liberdade. Tivemos tempos tão preciosos e intensos que hoje eu ainda enxergo que Deus firmou uma relação muito forte entre nós. E poder ter Ele como representante da diretoria da convenção, que sempre foi irmãos para comigo, né? Quando eu pedi esse tempo para a licença, eles me deram toda a liberdade. Quando no final da licença eu conversei com eles sobre uma nova direção para o meu ministério, eles também foram super abertos, me apoiaram muito. Eu senti uma alegria muito grande de fazer parte dessa família Holiness, que realmente trata seus ministros como família. Mas um outro sentimento me ocorreu, que é o sentimento de temor. Aí, de verdade, enquanto o pastor Sérgio orava por mim, eu estava tremendo aqui. Espero que não tenha aparecido nas imagens, né, da transmissão. Primeiro porque após muitos anos, né, eu retornando para esta igreja, eu vejo com muita alegria que esta igreja amadureceu e cresceu. Muitos novos ministérios, muitos irmãos, desde os mais novos aos mais experientes, assumindo novos trabalhos e desafios e cumprindo super bem. Eu ouvi isso com grande alegria. Então, o primeiro temor é, será que eu realmente consigo ser útil aqui? Será que eu consigo ajudar em algo? E eu senti um desejo muito grande de pedir misericórdia do Senhor, para que Ele possa me usar, e de uma maneira que só Ele pode fazer, né? Ele possa me usar para abençoar a vida dos irmãos, a caminhada desta igreja. Então, irmãos, eu gostaria de, com alegria, poder dizer que estamos iniciando essa caminhada oficialmente juntos, mas ao mesmo tempo peço suas orações, porque eu me considero o menor dos pastores, e isso não é só figura de linguagem. Eu sou um pastor voluntário que divide o seu tempo, o meu tempo, entre minha carreira secular, eu trabalho numa empresa, e também o meu ministério aqui na igreja. A minha dedicação, a minha capacidade de dedicação é muito pequena comparado aos demais pastores.
Mas mesmo assim, nesses 14 anos de ministério, Deus tem me permitido servir, mesmo com essa limitação. Uma das coisas que Deus tem cada dia deixado claro para mim, e eu fiquei muito contente do pastor Sérgio ter trazido esse ponto semana passada, é que o meu ministério é o ministério da brecha. Eu fico entre dois mundos, o mundo fora da igreja e o mundo na igreja. É claro que os dois compõem o mesmo mundo, mas são realidades bastante diferentes. E eu entendo a luta de muitos irmãos, de muitas vezes estarem no meio desses dois mundos. Não é uma coisa fácil. Mas ao mesmo tempo eu tenho recebido do Senhor uma missão de trazer esperança para todos os irmãos que estão vivendo isso, dizendo que dá sim, para nós vencermos esse desafio, e não só vencer esse desafio. Cada um de nós, quando cumpre esse papel de estar na brecha entre o reino de Deus e aqueles que ainda não o conhecem, isso é simplesmente cumprir nossa grande comissão. Isso é simplesmente nós cumprimos o propósito de Deus na nossa vida. E Deus está muito interessado para isso. Deus tem me ajudado muito com isso, e eu creio que Deus tem ajudado os irmãos e vai nos ajudar ainda mais. Mas que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Vou pedir para projetar então. Para a mensagem de hoje, eu trago uma pergunta bastante pertinente para a gente que está começando o ano, né? O que você espera de 2022? O que você espera para esse ano? Quais são os seus planos para este ano? E hoje, né, eu sinto que essa pergunta é difícil de responder, né? Estamos vendo uma explosão de casos de Covid mais uma vez. Não sei vocês, mas traz de volta aquela preocupação e ansiedade que a gente viveu ano passado, né? Quando os casos de repente aumentaram. Na minha empresa, eu acabei de passar por um período de planejar esse ano também, mas como é que vai ficar o câmbio do real contra o dólar? Né? Sobe e desce, sobe e desce. Como é que vai ficar a economia do Brasil? Como é que vai ficar a política do Brasil? Esse ano temos eleições presidenciais, né, e de governo também. Muitos fatores desafiadores para a nossa vida. Para mim, quando eu penso nesse ano, todas essas coisas me fazem sentir como é difícil a gente pensar como vai ser 2022, não é? Puxa vida, que desafio esse ano vai ser. E muita preocupação vem. Né? Que bom que a Bia, né, no louvor, nos trouxe essas músicas da gente buscar o colo de Deus, que a gente está precisando. É muita preocupação, muita pressão sobre nós, e nós certamente vamos precisar dessa dependência de Deus para que o nosso coração tenha paz, mesmo em tudo isso, né? Mas, mesmo assim, temos que viver. Então, a gente vai estabelecendo nossas metas, né? Você deve ter sua meta para esse ano mesmo assim. Tem gente que tem condição aqui e fala assim, não, eu acho que eu consigo alcançar isso, eu consigo crescer nisso, eu acho que eu consigo realizar isso. E talvez já tenha isso, né, em andamento. Tem outros que pode estar pensando, né, está muito difícil esse ano. Minha missão esse ano é sobreviver. Então, um dia de cada vez, né, eu vou levando as coisas e ver como é que o ano vai se desenvolvendo. Seja uma coisa ou outra, todos nós temos um caminho que a gente está traçando para 2022. Mas aqui eu quero fazer uma outra pergunta. Você sabia que além de você ter planos para 2022, Deus também tem planos para 2022? Você crê nisso? Você crê que Deus tem plano para esse ano? Não é só você, não é só eu que a gente está se matando de preocupação com esse ano. Você crê que Deus tem um propósito
para este ano, um propósito para você na sua vida esse ano, a gente precisa lembrar dessas coisas. Não é só a gente que está vivendo a vida. Quem criou a vida? O que a nossa fé diz sobre o maior interessado em tudo que está acontecendo? A Bíblia diz que é Deus. Ele criou tudo, Ele que sustenta tudo, e Ele, na Bíblia, claramente tem um plano para a sua criação até o final dos tempos. Então, esse ano tem um plano de Deus, 2022 tem um plano de Deus. E é disso que eu queria pensar com os irmãos quando a gente está começando esse ano. Que é 2022, esse ano não é só um ano meu, é o ano do Senhor também. E o que significa isso? 2022, o ano do Senhor. O que Deus tem para 2022? E nós precisamos lembrar disso, irmãos. Porque é isso que também nós vamos viver. Não é só o seu plano que você vai viver esse ano. Você também vai viver o plano de Deus nesse ano. E nós vamos, se você tiver a Bíblia, eu convido você a abrir no livro de Isaías, capítulo 61, versos 1 a 3. Isaías 61, 1 a 3. Antes da gente entrar no texto, eu queria te trazer algumas informações que podem te ajudar a entender melhor o que vamos começar a ler aqui. Esse livro de Isaías é um livro basicamente de profecias, né? De palavras que foram dadas por Deus para alguém e ser transmitidos para o povo de Deus. E na época que Isaías foi escrito, Israel, que era o povo de Deus, já vivia uma decadência. O reino estava dividido aqui, né? Além do reino de Israel, já havia o reino de Judá. Então o reino se divide em dois, já está com a sua força dividida, não tem mais tanta força como antigamente. Não bastasse isso, reinos vizinhos, principalmente ao norte, estavam ganhando força, conquistando lugares, cidades, e Israel cada vez vai sentindo aquela pressão de que, opa, os outros países estão chegando perto, como é que a gente vai ficar? E não é só uma questão política ou militar, espiritualmente também Israel passava por uma crise. Muitos livros de profetas escritos nessa época trazem essa palavra de Deus: vocês estão abandonando o caminho de Deus. E isso também está te enfraquecendo. Isso também pode te levar à ruína. E de fato, nessa época, que é mais ou menos no século 8 a.C., já era muito próximo da derrocada de Israel, quando Israel vai ser tomado, né, e o povo vai ser escravizado. Um outro ponto para você entender esse trecho que a gente vai ler. Além desse cenário, né, de Israel, Isaías é um profeta que recebe de Deus palavras de alerta para Israel. Palavras que convidam Israel a se arrepender do seu caminho errado, endireitar a sua direção, para que consegue reverter toda essa decadência para a qual eles estão caminhando. Mas não é só um livro de alerta também. Se você ler Isaías, vai perceber, principalmente na segunda metade, que é um livro que Deus traz, olha só, o seu plano para o povo de Deus. E essa é a parte que a gente vai pegar. Um terceiro ponto que eu gostaria que você lembrasse, quando a gente estiver vendo esse texto, é que nessa segunda metade de Isaías, existe uma expressão que cai como luva para nós hoje, que é instituir o ano aceitável do Senhor. Né? Ano, em hebraico está ali escrito Shená, e é ano mesmo, o ano que a gente vive, né? Janeiro a dezembro. Que expressão oportuna. Tem um trecho da Bíblia que diz
que Deus quer instituir o ano dele sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade. E por isso, esse texto de Isaías pode ser útil para nós. Quando a gente pensa no ano que a gente vai viver, qual é o ano que Deus quer instituir em nós? E um último ponto que eu gostaria que você guardasse também, porque você pode me perguntar, mas pastor, isso aí foi século 8 antes de Cristo, mais de 700 anos antes de Cristo, então são o quê? 2.700 anos? Será que essas palavras ainda servem para nós hoje? Serve, porque tem uma história bonita, que eu vou fazer um pequeno parênteses aqui. Jesus, uma vez, ele vai ao templo, né, e isso que eu vou contar está escrito em Lucas capítulo 4, versos 17 e 21. Ele pede, né, e o pessoal tinha esse costume, de ler um trecho da Bíblia, que é o Antigo Testamento da época. E qual que é o trecho que Jesus pede para ler? Isaías 61. Quando ele lê Isaías 61, esse texto que a gente vai ler, ele pede para fechar o texto e ele diz: com a minha vinda, essa palavra se cumpriu. Essa profecia, esse plano de Deus que foi colocado lá atrás, está sempre em desenvolvimento. Com Jesus, esse plano vai se concretizar de forma mais concreta ainda. E nós que somos cristãos, somos seguidores de Cristo, nós também temos a missão de levar, de concretizar esse plano. O que eu quero dizer é, esse plano de Deus em Isaías é para mim e para você. Então, quando formos ler esse texto, vamos ler como se a gente fosse descobrir, querer saber, qual é o plano de Deus para as nossas vidas e para este ano de 2022. O primeiro versículo de Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. No começo dessa profecia de Isaías, já existe uma ideia muito importante para nós, que o Espírito do Senhor, o Espírito soberano, está sobre Isaías, está sobre nós. Nós cremos, pela palavra de Deus, que o Espírito de Deus está habitando entre nós, amém? Nós não estamos falando de um Deus que é uma ideia, que não está presente em nossa realidade. Mas, pela palavra de Deus, nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós, inclusive, de forma íntima em nós. Mas você já parou para pensar por que o Espírito Santo existe na sua vida? Por que Deus enviou, Jesus enviou o Espírito Santo para trabalhar com a sua sensibilidade, com a sua maneira de enxergar as coisas, no seu modo de agir, nas suas decisões? Por que o Espírito Santo existe para nós? Segundo Isaías, o Espírito do Senhor foi colocado sobre Isaías para levar boas novas aos pobres. Tem um objetivo bem claro aqui. É para que você consiga um emprego melhor? O Espírito Santo está aqui para te deixar rico? O Espírito Santo está aqui para realizar seus desejos? O Espírito do Senhor é enviado nas nossas vidas para realizar o desejo de Deus. E o primeiro desejo de Deus é que você leve boas novas. Boa notícia. O que é boa notícia, irmãos? Inclusive para nós existe um outro termo para boas notícias: Evangelho. Evangelho é boas novas, né? Vem do grego, Evangelion. Não é a animação, mas o anime, mas é exatamente essa palavra.
Deus te dá o Espírito Santo para você levar boas notícias para as pessoas. Que boa notícia você tem levado? Não é só isso. Deus dando o Espírito Santo, né, o Isaías diz que ele está sendo enviado para consolar os de coração quebrantado, promover consolação daqueles que estão mal, que estão tristes. Também Isaías é enviado para proclamar que aqueles que estão presos, e hoje a gente pode dizer presos por vários motivos. Naquela época a escravidão existia, né? Então havia a ideia da libertação da escravidão. Mas pela palavra de Deus nós sabemos que não é só a escravidão que nos prende. Os vícios, as crises, os nossos erros, as nossas relações mal resolvidas, tanta coisa que nos prende. Então olha só, quando Deus pensa em instituir esse ano, o plano dele é que enviando o Espírito sobre eu e você, e nós levemos a boa notícia, o Evangelho de que todos podem ser salvos, nós vamos atrás daqueles que estão tristes e abatidos, para consolá-los, e o plano de Deus é que a gente vá até aqueles que estão com a vida presa em alguma coisa, e pela ajuda de Deus possam ser libertados. Quando eu fui estudar no seminário, eu banquei o meu curso de teologia com meus próprios recursos, né? Eu trabalhei durante uns 2 anos, guardei todo o salário só para pagar o curso de teologia. E eu tinha um plano, eu me organizei para isso, então tinha um plano para cobrir toda essa minha formação, até virar pastor. Né, escolhi o seminário a dedo, eu assistindo às aulas, eu fiquei pensando no tipo de ministério que eu poderia ir desenvolvendo. Os planos eram muitos. Mas eu tive algumas dificuldades no meio do meu curso. E o principal é que os meus recursos financeiros se esgotaram. O curso saiu bem mais caro do que eu tinha planejado. Eu acho que, na verdade, eu não calculei direito. Deve ter sido isso. Mas no último 1 ano e meio, eu não tinha como pagar o seminário. Né? E a igreja de Osasco, da qual eu era membro na época, bancou as últimas mensalidades. Eu estava super constrangido, né, porque eu esperava poder bancar até o fim, mas a igreja de Osasco mesmo se ofereceu, a gente tá vendo que você está com dificuldade, né, porque também o pastor da igreja lá era meu pai, mas não foi meu pai que pediu, a própria igreja que falou assim, será que o Kengo não está precisando de ajuda aí, né? Ele está servindo a igreja, mas ele está conseguindo. Aí meu pai abre o jogo, né? Que eu estou sabendo, ele está passando por dificuldades, né? Então, com constrangimento é que a igreja chegou para mim, e com constrangimento que eu aceitei essa ajuda para bancar o final do seminário. Foram anos de luta para mim, né? Eu percebi o quão era difícil eu poder cumprir todos esses planos que eu tinha no começo daquele período. As coisas saindo do que estava sendo planejado. E nesse meio tempo eu conheço a Dani, né? Que é minha esposa aqui na Igreja da Liberdade. Quando eu estava estagiando aqui, eu conheci ela. A gente resolve se casar, mas assim, olha, tudo isso com essa minha condição financeira super ali, né? Os irmãos lembram, meu casamento foi uma bênção, porque foi um casamento onde os irmãos fizeram acontecer, né? Foi aqui, nesse lugar, nesse templo, os irmãos é que trouxeram as comidas, né? O pessoal vinha ajudar. Senão a gente não ia ter nem condições de casar. Muitos irmãos, inclusive daqui mesmo, me ajudaram no começo da vida familiar, inclusive. Tem coisa que está lá em casa que foram vocês que nos deram. Mas na época, apesar de toda a gratidão, o sentimento era um pouco de frustração, né?
puxa, não consegui cumprir o plano, a coisa não estava andando do jeito que eu queria. E eu lembro que no final, estava terminando o seminário, já nos últimos semestres, e eu estudava à noite, né? Então as aulas terminavam lá perto das 11 da noite, já bem tarde. E eu pegava o metrô, fazia a baldeação na Barra Funda para voltar até Osasco, onde eu morava. E geralmente nesse horário em que eu saía, as estações estão vazias, né? Pouca gente. Eram noites meio tristes para mim, né? Assim, eu terminava a aula, estava cansado, mas dizendo, puxa, Senhor, será que vai dar certo esse meu projeto de ser pastor? Eu sei que o Senhor me chamou, mas humanamente eu não sei como é que isso pode dar certo. Era o meu sentimento na época. Mas numa noite, na plataforma da estação Barra Funda, eu estou esperando o trem chegar, e quando olho para o lado, eu vejo um homem sentado no banco. E logo esse homem me chama a atenção. Ele tinha uma aparência normal. É uma roupa comum, um pouco suja, é verdade, um pouco velha. Mas o que me chamou a atenção é que ele estava cabisbaixo. E o que me chamou imediatamente a atenção é que ele não parecia cansado, ele parecia abatido. Não é de alguém que está cansado e está querendo descansar. Era de alguém que não queria olhar para cima. Só queria olhar para o chão. E naquele momento, algo tocou muito forte no meu coração. E hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Vai lá orar por ele. Vai lá orar por ele. Eu tive que tomar um fôlego meio forte, né? Não conheço aquele homem. É um pouco ousado para mim chegar para um homem que eu não conheço e de repente orar por ele. Mas o sentimento que me veio foi tão forte que eu fui. Sentei do lado dele, tremendo como eu estava tremendo semana passada. E eu só consegui fazer uma pergunta para ele. Desculpa, posso orar por você? Para minha surpresa, esse homem vira para mim, por favor. Eu não sabia o que acontecia na vida dele, então eu orei da seguinte maneira, Senhor Deus, eu não sei o que acontece na vida deste homem, mas Tu sabes. O Teu desejo é que esse homem experimente a Tua salvação e o Teu amor. Ajuda ele a experimentar isso de alguma maneira. Quando termina a oração, ele estava chorando e me agradeceu. Obrigado. E assim, quando o trem chegou, cada um foi para o seu lado. Mas enquanto eu estava no trem, pensando no que eu tinha acabado de experimentar, o que foi isso que aconteceu? Um sentimento diferente brotava dentro de mim. Já não era um sentimento de desânimo, de frustração, porque as coisas não estavam andando do jeito que eu queria, mas era um sentimento de plenitude, de realização, de que minha vida estava valendo a pena, de que eu fiz algo que, puxa, foi muito bom, foi importante. Naquele momento, irmãos, eu percebi que Deus tinha um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a sua vida também. Deus tem um plano para cumprir através de você. Eu não sei como seus planos pessoais para você ou para a sua família estão andando. É um desafio para mim como pai também isso. E tem muita coisa que vai sair errado esse ano. Esse ano vai ser bem difícil também. Eu como funcionário de uma empresa de comércio exterior, eu fico só já perdendo cabelo aqui, né? Mas no meio de tudo isso, irmãos, nós temos o desafio de lidar com essa frustração, esse desânimo de que, puxa, as coisas não estão andando como eu queria.
Será que eu estou fazendo certo? Será que eu realmente tenho valor? Nesse meio, irmãos, nós precisamos lembrar que esse ano não é um ano só seu, é o ano do Senhor. E o que o ano do Senhor significa para a sua vida é: o que você pode cumprir dentro do que Deus tem para você esse ano? Quem é aquela pessoa que de repente você vai encontrar desanimada e você vai puxar uma conversa? Quem é aquela pessoa por quem você vai poder orar? Senhor, ajuda aquela pessoa, consola, anima aquela pessoa. Quem é aquela pessoa que está passando por tanta dificuldade, está derrapando, né? Não consegue sair daquele problema, e que você de repente pode levar alguma palavra para tentar ajudar ela a sair desse lamaçal, ser liberto desse problema que já perdura há um tempão. De repente é você que pode ajudar a fazer isso. Esse ano do Senhor é um ano de promoção de esperança, consolo e libertação. E Deus quer promover essas coisas, e quer promover através de mim e de você. Esperança, consolo, libertação. Já pensou você poder ser alguém usado por Deus? Para alguém de repente que estava triste poder encontrar esperança, novo ânimo para continuar caminhando? Já pensou você ser usado por Deus para consolar alguém que está tão triste, desanimado, mas ir curando suas feridas? Já pensou você poder ser alguém que pode ajudar alguém a sair de algo que está prendendo a vida dela? Gente, isso aí faria da minha vida e da sua vida uma vida que vale muito a pena, muito a pena. Faz desse ano, faz da sua vida o ano do Senhor. No verso 2 de Isaías 61, a Bíblia diz o seguinte: Ele me enviou para proclamar aos que choram o ano aceitável do Senhor, e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Na NVT, na verdade, existem duas opções de tradução, né? Eu coloquei, na verdade, a primeira opção aqui embaixo, que é chegado o tempo do favor do Senhor. Como eu já coloquei lá no começo, a palavra usada em hebraico é ano mesmo, né? O ano aceitável do Senhor. Essa é a tradução literal dessa passagem. Mas por que então que você pode também traduzir como o tempo do favor do Senhor? Quando a Bíblia menciona que existe um período em que a libertação, né, a bondade acontecendo, ela na verdade remete à ideia do ano do jubileu. No comentário escrito pelo Dr. Jan Hiderbos, quem é das antigas lembra desse nome porque ele escreveu o comentário das bolinhas. E ele que escreveu o comentário de Isaías, ele diz: isso aqui é uma menção direta ao ano do jubileu. O que é ano do jubileu? Ano do jubileu é quando alguém completa 50 anos na cultura judaica, e em comemoração aos 50 anos, em vez de você receber presentes, você dá presentes para os outros. E naquela época, uma das formas de você beneficiar os outros no seu aniversário de 50 anos, é, por exemplo, libertar escravos, se você tem escravos, dar liberdade para ele. É você perdoar dívidas. É você ajudar aquelas pessoas que estão passando por necessidade. É uma cultura super bonita. E Hiderbos diz que essa ideia de você ter um ano de fazer bondades vem daqui, Isaías 61. O ano da bondade do Senhor, o tempo em que você vai promover a bondade do Senhor, a graça do Senhor. Como é que é isso?
Não sei quantos já assistiram, é um filme bastante antigo. É um filme que foi feito para a televisão, não para o cinema, chamado O Dia Seguinte. É um filme de 83. E esse filme, talvez para mim, foi um filme muito marcante, porque talvez é o filme que melhor retrata o que aconteceria no mundo se os Estados Unidos e a Rússia entrarem em guerra nuclear. A história é essa. Ainda durante a Guerra Fria, quem viveu os anos 80 sabe que o maior medo geopolítico da época é que um dia o presidente dos Estados Unidos ou da União Soviética ia apertar o botão e lançar mísseis nucleares. Por que isso? Porque todo ano chegava notícia. Estados Unidos instalou mais mísseis nucleares. A União Soviética instalou mais mísseis nucleares. Tudo isso para poder pressionar politicamente outro país. E se fala assim, cara, um dia esses caras dão uma louca e o mundo pode acabar. E esse filme é para retratar exatamente o que acontece. Até hoje eu não vi um filme que retratou melhor, com tanto realismo, quando o míssil nuclear começa a atacar a civilização que a gente está vivendo. E o ator Jason Robards, ele interpreta um médico chamado Russell Oakes. No filme ele é chamado de Oakes. Ele ainda está dirigindo na rodovia quando ele vê o míssil da União Soviética caindo na cidade dele. Aquela explosão, ele tem sorte de que o carro tombou e protegeu ele da onda de calor, ele sobrevive. Dali para frente, o filme é a retratação do inferno que provavelmente Hiroshima passou. Devastação, muita morte imediata, mas principalmente a vida duríssima que vai se seguir depois. Ele, como médico, vai tentar ajudar, mas é tanta gente morrendo, sofrendo. E falta alimento, falta condição básica para se viver. No meio de tudo isso, as pessoas vão perdendo a bondade. Cada um está começando, se preocupando tanto em sobreviver, que começa a matar umas às outras. No meio do filme, tem um fazendeiro que, quando está voltando para casa, descobre um grupo de pessoas invadindo o seu terreno, ele vai lá e tenta expulsar. Ele toma um tiro. E era um cara que estava sustentando uma família. E você pensa, nossa, como a humanidade vai ficando difícil, né? Quando passa por crise. Isso não lembra um pouco o tempo que a gente está vivendo? Quando veio a grande pandemia e a gente viu a grande crise vir sobre nós, a gente tinha uma esperança de que as pessoas ficassem um pouco mais solidárias umas com as outras. Mas no desespero, na crise, aflora também o egoísmo, aflorou disputa. Entrou questão política no meio, entrou questão ideológica no meio, o que aconteceu? Em vez de uma sociedade mais solidária, a gente está vendo mais disputas, mais gente tentando apontar o dedo para o outro, descobrir qual que é o defeito do outro, achar algum motivo para atacar o outro. E a gente está com o coração meio que difícil de descansar, né? Cansado porque a gente não sabe se a gente está pisando em ovos ou não. O filme retrata muito bem o que acontece com a humanidade quando a gente acirra essa disputa, né? Essa agressividade entre nós. A gente se explode, a sociedade fica nisso aí. Mas tem uma cena no final em que o Oakes, o médico, ele volta para o terreno onde estava a casa dele. E quando ele vai lá, ele encontra também uma família ali. E você que já assistiu a cena anterior, já começa a ficar tenso. O Oakes chega para aquela família e diz, saiam daqui. Saiam da minha casa. O homem que aparenta ser o pai da família, ele vai pegar uma coisa e fala assim, pronto, vai ser uma arma. Ele pega uma fruta,
e oferece para o Ocos. O Ocos olha isso, ele desiste de expulsar aquela família, vira as costas, cai de joelho no chão, pega aquela terra do que sobrou, a cinza que sobrou da casa dele, e aquele pai de família, ao ver o Ocos daquele jeito, vai até ele e abraça ele. Essa é a mensagem de esperança que o diretor do filme quis deixar no final de um filme sobre tragédia. E que nos remete a essa mensagem de Isaías, sobre o plano de Deus. No mundo como o nosso, onde o amor esfriou, no mundo como o nosso, onde a solidariedade enfraqueceu, no mundo como o nosso, onde vários problemas estão apertando o nosso coração, o plano de Deus é você quebrar isso, quebrar essa realidade, é você abraçar, é você praticar a graça de Deus, é você praticar perdão, é você praticar aceitação. Esse ano, que aos olhos humanos promete ser um ano feio, aos planos de Deus pode ser um ano totalmente diferente. Essa realidade humana, que pode ser difícil para você, pode ter uma outra realidade, que é a realidade de Deus. O ano do Senhor, esse ano de 2022, é um ano da instituição da graça. Isaías diz: Deus me enviou para proclamar aos que choram o ano aceitável do Senhor, o tempo de favor do Senhor. Eu e você estamos sendo enviados por Deus para instituir o ano do favor do Senhor. Quem você pode perdoar esse ano? Qual relação você poderia deixar mais leve e fértil esse ano? Quais conflitos você pode ajudar a resolver? Onde você poderia plantar paz? Onde você poderia plantar generosidade? Tudo isso é o plano de Deus para 2022. E para mim e para você. No verso 3, a Bíblia diz o seguinte: a todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua injustiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Aqui, a profecia de Deus, dada a Isaías, descreve qual é o resultado desse ano do Senhor. É o ano do Senhor que promove curas, né? Que promove consolo e que também promove a graça de Deus. O que Ele vai produzir? Primeiro, vai produzir, em vez de cinzas, coroa, dignidade na vida das pessoas. Para aqueles que choram, traz alegre bênção em vez de lamento. Olha só que coisa. Louvores festivos em vez de desespero. Não seria lindo isso? Num ano difícil como esse, você poder fazer as pessoas enxergarem que tem dignidade, uma coroa dada por Deus. Das pessoas poderem desfrutar da alegre bênção que recebe de Deus. Das pessoas poderem louvar festivamente em vez de se desesperar. Que realidade, irmãos. E será que não é isso que a gente está precisando hoje? Quando eu fui pastorear a igreja de São Bernardo, eu conheci uma irmã, Maria, pastor Edu, pastora Eliana conhece bem ela também. E
uma pessoa super amorosa, né, quando a conheci, muito graciosa, até que eu fui conhecendo a história da vida dela, e eu fiquei muito impactado. Ela tinha 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Quando a menina tinha 12 anos, ela desenvolve câncer. 12 anos, já quase uma moça. O câncer vai se desenvolvendo e ela perde. Isso mexe com a família. Após essa perda grande, ainda o marido, o filho mais velho também tem problemas de saúde e ela tem que cuidar. E não foi 1 ou 2 domingos que ela chega e pede oração para mim. Pastor, ora pelo meu marido, ora pelo meu filho. Que está duro, né, a gente sustentar a família e ainda cuidar da saúde dos 2 aqui em casa. Tinha uma época que o segundo filho estava procurando emprego também, isso aqui era uma luta. Então, conforme eu ia me inteirando da vida dela, eu falava assim, nossa, que vida sofrida. Então, por vários dias eu orava em favor dela, né, ao Senhor. Senhor, ajuda ela, dá ânimo, né, sustenta a vida dela, né, ajuda ela a vencer todas essas dificuldades, a curar todas essas feridas que ela tinha. E eu, ali, tentando sempre achar algo em que eu pudesse consolá-la, né, animá-la. Até que um dia, a minha sogra, né, a mãe da Dani, fica doente, de câncer também, e foi um câncer fulminante. Em 2 meses, ela faleceu, quando era de pâncreas, né, então, quando descobriu, já era tarde demais. Aquilo mexeu muito com a nossa família, principalmente com a Dani. E a gente avisa, né, pelo WhatsApp, a igreja, né, estejam orando por nós, né, a minha sogra acabou de falecer. E foi uma correria para a gente poder fazer o enterro, né, cuidar de todas as papeladas. Eu mesmo fiz o culto de despedida, um enterro também. Bastante desgastante. No domingo seguinte, eu vou à igreja de São Bernardo, e uma das primeiras pessoas que vem a mim é Maria. Aquela pessoa por quem eu tenho compaixão, por quem eu tenho pedido para Deus ajudá-la. Mas sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu quando eu encontro ela? Não foi eu chegar para ela, Maria, você está bem? Né? Será que eu posso... Como é que vocês estão? Você está precisando de oração? Não foi isso. Nem deu tempo de eu perguntar nada. Falei assim, pastor, deixa eu te dar um abraço. E quem conhece Maria sabe, o abraço dela vem devagarinho, com carinho e aperta bem você. Ela abraça sempre você assim. E ali eu chorei, porque aquele abraço é um abraço de Deus para mim. E não é impressionante? Alguém que passou pelo que ela passou, ainda assim é uma pessoa amorosa desse jeito, preocupada com os outros. A Maria sempre foi assim com os outros irmãos. Se tem algum problema, ela já vai lá depois do culto. Puxa, você está bem? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Eu vou orar por você. Abraça. Ela tinha todas as condições de talvez, assim como eu ou você, em algum momento a gente fica, de ficar amargurado. Cara, que vida difícil que estou tendo. Como meu coração está machucado e cansado. E a gente não tem a mínima condição de amar alguém. Isso acontece com alguma frequência, né? Nas nossas vidas. Mas como é que alguém consegue ser como Maria? Que apesar de tudo, todas as dores e pesos, é capaz de amar. É capaz de promover a graça de Deus. Isso, irmãos, é resultado do plano de Deus na vida dela. É alguém
como diz a segunda parte do versículo, que é como na sua justiça é um grande carvalho que o Senhor plantou para a sua glória. Carvalho, para a cultura judaica, é uma árvore muito importante por ser grande, dura, resistente, né, usada para a fabricação de navios, inclusive. Mas é uma expressão de algo que cresceu e ficou firme, ficou forte. O plano de Deus em Isaías é que, conforme o plano de Deus vai se cumprindo na sua vida, você se torna um carvalho de justiça para a glória de Deus, alguém firme, alguém que com firmeza consegue trazer a coroa na vida das pessoas, que com firmeza consegue trazer a alegre bênção para aqueles que estão lamentando, e com firmeza você possa ajudar as pessoas a terem louvores alegres, felizes, em vez de desespero. Já pensou você no final desse ano, apesar de tudo que você vai passar, apesar de todas as dificuldades de crise que você tiver, no final do ano você ainda estiver firme e ainda ser capaz de amar outras pessoas? Já pensou um ano de 2022 onde você vai terminar talvez cansado, depois de muita batalha, mas mesmo assim você é capaz de abraçar alguém que está triste? Você ser capaz de olhar não só para você, mas olhar para o outro? E poder trazer alegria para aqueles que estão precisando? Gente, que vida seria essa? Que ano seria esse? Irmãos, vamos lembrar do ano do Senhor que Ele tem reservado para nós em 2022. O meu plano humano, o seu plano humano pode não dar certo esse ano, mas tem um outro plano correndo na nossa vida. Esse plano, se você seguir por ele, se você entrar na execução desse plano de Deus, ele vai trazer uma realidade totalmente diferente, que supera até as circunstâncias que você está vivendo. O teólogo Timóteo Carriger, ele sempre lembra que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ver que Deus também tem uma missão, né? Nessa terra. E é o que Isaías 61 está dizendo para a gente. Deus tem a missão de nos salvar. Deus tem a missão de promover esse ano na vida das pessoas. Mas tem um outro teólogo, Kevin Van User, que diz que esse plano de Deus é como se fosse um roteiro de um grande teatro que estamos vivendo na vida real. Os atores somos nós. E o ator pode decidir se vai seguir o roteiro ou não. Meu convite, irmão, vamos seguir esse roteiro de Deus? Esse roteiro que Isaías está apresentando para nós? O ano do Senhor é de uma construção dessa vida sólida, de carvalho, que não se abala, porque a esperança não está em nós, está em Deus. Nosso amor é alimentado por Deus, não pelas pessoas. Vamos fazer desse 2022, o meu ano, o seu ano, o ano do Senhor, que é um ano de promoção, de esperança, consolo e libertação. É um ano de instituição da graça, de perdão, de generosidade. É um ano de construção de uma vida sólida. Um ano onde você vai firmar bem a base da sua vida. Você vai firmar bem os valores que você vai seguir. Que vai firmar bem os seus olhos para Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Vou chamar o grupo de louvor. Existe uma canção baseada em Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Enquanto o grupo de louvor canta, gostaria de convidar você a ter essa consciência. O Espírito de Deus está sobre você. Amém?
Você crê na palavra de Deus, que o Espírito de Deus está sobre você, está na sua vida? Então o que você tem que fazer nesse ano? Isaías 61 já mostrou para nós. O Espírito de Deus está sobre mim para que eu possa promover o ano do Senhor. Então, vamos orar juntos, escutando essa música. Senhor, me usa para promover esse ano. Eu quero vivenciar esse ano do Senhor na minha vida. Eu quero ser um carvalho de justiça nas suas mãos. Eu quero ser alguém que promove aquilo que o mundo não pode dar. Eu quero ter uma vida onde eu possa ser preenchido por aquilo que o mundo anda perdendo. Vamos ter esse tempo de oração. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para salvar, para salvar. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim para curar, para curar, quebrantar o coração, proclamar libertação e apregoar o ano do Senhor e a consolar todos que choram. Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina. Ele fala, Ele fala, Ele fala, Ele fala sobre todas as coisas. Ele fala. Ele vence, Ele vence, Ele vence, Ele vence sobre todas as coisas. Ele vence. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti para falar, para falar. O Espírito do Senhor está sobre ti. O Espírito do Senhor está sobre ti para ministrar, para ministrar, quebrantar o coração, proclamar libertação e apregoar o ano do Senhor e a consolar todos que choram. Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina. Ele fala,
Ele fala. Sobre todas as coisas Ele fala. Ele vence, Ele vence, Ele vence, Ele vence. Sobre todas as coisas Ele vence. Senhor, nós queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos. Consagramos nossa vida neste ano de 2022. Consagrar no sentido de que nós desejamos que o Senhor use da nossa vida, que o Senhor faça cumprir o seu plano neste ano em nossas vidas. Senhor Deus, cada um de nós tem os seus planos, ajuda cada um aqui nos seus desafios, mas Senhor Deus, mais do que cumprir os nossos planos, queremos cumprir os teus planos. Envia cada um aqui, Senhor Deus, a consolar aqueles que precisam de consolação. Envia cada um aqui, Senhor Deus, através do teu Espírito, a levar a alegria para aqueles que precisam de alívio em suas vidas. Senhor Deus, envia cada um aqui para mostrar esperança onde as pessoas não estão encontrando. Senhor Deus, usa-nos como instrumentos para promover perdão nesse mundo tão acirrado em suas disputas. Envia-nos, Senhor Deus, como aqueles que promovem a tua generosidade na vida das pessoas, bondade nos relacionamentos, Senhor Deus. E Senhor Deus, principalmente, que o Senhor nos ajude a olhar firmes para o Senhor durante esse ano, para que as nossas raízes estejam fortes na terra, para que a nossa vida cresça como um carvalho de justiça nas tuas mãos, e que cada um aqui, Senhor Deus, apesar da dificuldade, apesar das crises e desafios esperando esse ano, possam permanecer firmes com a tua ajuda, possam permanecer firmes com a água da vida que permeia a nossa vida, que a gente possa cada dia, Senhor Deus, cuidar da nossa vida, para que a gente não seja abalado pela nossa visão limitada como seres humanos, mas que os nossos olhos estejam firmes no Senhor, e que cada um aqui possa experimentar vitória que há em Ti, que no final do ano possamos celebrar a vitória que temos no Senhor, o sustento que vamos experimentar todos os dias nesse ano, Senhor Deus. Ajuda-nos a permanecer firmes, para que no final do ano possamos ver todas as suas obras, possamos ver o teu ano sendo realizado, o ano do Senhor, o ano que em Jesus começou a se concretizar, o ano que em nossas vidas o Senhor deseja que se concretize. Então, Senhor Deus, peço-te a tua bênção sobre a vida de cada um aqui, o teu sustento, a tua sensibilidade e coragem, para que cada um aqui assuma e participe dos seus planos. É o que te peço em nome de Jesus. Amém.